Retomando então aqui o nosso estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico, nosso capítulo hoje é o número 4, Alguns Recém-Desencarnados. Nós vimos no encontro anterior aquele caso em que um espírito foi recolhido com todas aquelas deformidades, com o rosto deformado, né? Se encontrava ali inconsciente, praticamente num estado comatoso. E aí então Druso, junto com André Luiz, Hilário e Silas, né? Acho que é Silas o nome do assistente, estavam tentando prestar um atendimento imediato. E aí então Druso explicou para eles que seria aplicado então um passe para que ele pudesse gradualmente ir despertando, né, a sua consciência, para que eles pudessem entender de que forma que aquele espírito poderia ser ajudado. E não simplesmente fazer com que esforços fossem empreendidos sem que tivesse alguma eficácia, sem que soubessem para que eles estão ajudando. E aí então com esses passes o espírito foi tomando consciência, e aí então ele contou um pouco da sua história, ainda que de uma forma confusa. Ele dizia que era um criminoso, o nome dele era Antônio Olímpio, e ele falava sobre uma disputa de herança numa fazenda que o pai deixou para ele, mais dois irmãos, e ele então, tomado por uma ganância, ele provocou, né, ele assassinou os irmãos, e eles então, no mundo espiritual, buscavam essa vingança, e ele foi tomado também por essa culpa. Chegando no mundo espiritual, vieram então aquelas perseguições, né, e principalmente, né, aquele trabalho de hipnose para fazer com que ele se tornasse cada vez mais perturbado. E aí então ele conta aqui um pouco da sua história, terminando aqui esse momento, né, foi colocado assim, né, como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso, arrojou-se o doente à enorme apatia. Druso enxugou-lhe o pranto, dirigiu-lhes palavras de consolo e carinho, e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada, e em seguida falou-nos pensativo. Já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Tornaremos ao caso em momento oportuno. E acrescentou cismativo depois de longa pausa, que Jesus nos ampare. Não foi possível, contudo, aditar observações, porque um mensageiro vinha comunicar a um instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar, e acompanhámo-lo ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção. Então já dá para a gente ter uma ideia do ambiente de que nós estamos tratando no plano espiritual, com aquele relato, né, no início do livro, falando sobre aquela tempestade, onde rostos, onde espíritos estavam envolvidos, né, naquele turbilhão de sofrimentos e angústias. Falava sobre os ataques que a colônia sofria, a instituição Mansão da Paz, né, aquele que era uma instituição anexa ao nosso lar, e os espíritos sofridos, né, que se encontravam ali, sempre pedindo ajuda, mas nem todos com o devido merecimento. E também foi falado sobre as diversas caravanas de trabalhadores que peregrinavam por essa região, buscando espíritos que apresentavam ali o mínimo de condições para que pudessem ser atendidos, né? Então aqui nesse caso, chega aqui uma caravana trazendo esses recém-desencarnados. Já dá para a gente ter uma ideia, antecipando, por exemplo, o que nós vamos encontrar, né, nesses espíritos que estão sendo resgatados. Capítulo número 4, Alguns Recém-Desencarnados. Atingíramos largo recinto construído à feição de um pátio interior de proporções corretas e amplas. Tive a ideia de penetrar em enorme átrio, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres, porque nas acomodações marginais, caprichosamente dispostas, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. Bom dia, mami. A dizer a verdade, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles em discreto entendimento, dividiam-se entre a preocupação e a tristeza. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes.
em círculo reduzido, registramos frases como estas: acreditas possa ela agora devotar-se à mudança justa? Dificilmente. Centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida. Mais além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de agoniado semblante: meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecer-nos. Precisará muito tempo para retornar a si. Em trânsito, não assinalava senão alguns retalhos de conversação como esses. A essa altura, na praça em movimentação, Druso generoso confiou-nos aos cuidados de Silas, confirmando aqui o nome do assistente, né? Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Encontrar-nos-íamos no dia seguinte, informou. A promessa gentil obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia, se era noite. Por isso, o grande relógio ali existente, com largo mostrador abrangendo as 24 horas, funcionou aos meus olhos como uma bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. Aqui então uma nota de rodapé. Reportamo-nos às regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre, submetidas às mesmas leis que lhes regulam o tempo. Então aqui, regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre. Então aqui nós vamos encontrar essas instituições muito ligadas aqui ao mundo físico e, portanto, respeitando, vamos dizer assim, a nossa mesma cronologia. Então o tempo que nós vivemos aqui biologicamente, no plano espiritual, nessas regiões também acabam sendo respeitados, principalmente porque nós lembramos que existe um vínculo muito forte, muito grande entre esses trabalhos no plano espiritual e as instituições aqui no mundo físico, contando com trabalhadores, contando com reuniões que são realizadas de assistência. Então, por isso, não é possível simplesmente desvincular o mundo físico do mundo espiritual nessa questão do tempo. Então, nós lembramos, uma casa espírita que trabalha das 8 às 11 horas da noite, os espíritos vão ter que se enquadrar nessa agenda, se o trabalho depender da participação desses assistentes. Por isso, então, como foi colocado para nós, e pelo fato dessa instituição estar muito vinculada ao mundo físico, esse tema de dia e noite também era bastante relevante, embora naquela condição da sombra reinante que eles viviam, não era possível diferenciar uma coisa da outra. Por isso, então, o relógio acabava sendo ali a referência de todos eles. Bom dia, Angelina. Sons de campanas invisíveis cortavam agora o ar, e assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana-comboio penetraria no recinto em alguns minutos. Aproveitei os momentos para indagações que julguei necessárias. Que espécie de criaturas aguardávamos ali? Recém-desencarnados em que condições? Como se organizaria a caravana-comboio? Vinha diariamente à instituição atendendo ao horário certo? O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas, acompanhadas por 10 servidores da casa, que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados, sob a chefia de um atendente, e que viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. Então começa aqui, pelo que a gente viu, esse grupo de recém-desencarnados atendidos não estavam naquele grupo, não faziam parte daquele grupo de, vamos dizer assim, moradores daquela região. Eram espíritos que
eram credores de assistência, ou seja, tinham merecimento para serem recolhidos por essas equipes, evitando que passassem por aquela situação de tanta dor e tanto sofrimento por um tempo, inclusive, que acaba sendo não definido. Mas, embora eles tenham desencarnado e não pertençam àquela região pela afinidade, eles apresentam um desequilíbrio. Por isso colocado para nós, né, que em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação. Então existe um desequilíbrio mental, mas não tão profundo, tão complicado, a ponto de se prenderem naquele local. E depois aqui também, locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. Né? Nós já vimos também referências a esses cães, a esses animais que prestavam assistência no livro Memórias de um Suicida, quando nós lembramos aquelas caravanas, né, que recolhiam aqueles espíritos, né, que eram suicidas para prestar assistência, e era necessário que houvesse então essa proteção desses animais por causa daqueles grupos, né, daquelas gangues, né, de espíritos que procuravam de alguma forma recrutar esses espíritos sofredores, né? Tranquilo, Angelina. Bem-vinda. Espero que o trabalho tenha sido bem feito. A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Diariamente um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mistério socorrista. Entretanto, aclarou, não possuíam horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelos domínios das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais. Mal terminara o interlocutor e a expedição penetrava o enorme átrio. Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar, funda preocupação. Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de Maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica. Né? Então nós vimos aqui uma diferença de espíritos que vão para essa região e espíritos que desencarnam e vão direto, por exemplo, para o próprio nosso lar, ou para qualquer outra colônia que tem ali as mesmas características. Então esses espíritos são levados para este posto de socorro. A partir então do restabelecimento eles são encaminhados, podem ser encaminhados para essas outras instituições. Né? Então nós vimos aqui que, embora apresentassem esses desequilíbrios, eles eram espíritos pacíficos, né? Então eles eram espíritos que seriam de fácil trato. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados, aqueles seres recém-chegados falavam e proclamavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Silas convidou-nos à movimentação. Efetivamente cabia-nos algo fazer na recuperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente nulo apresentou num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Afeiçoados e parentes dos recém-vindos cercavam-nos agora com expressões de alegria e sofrimento, que foi a mesma situação que nós vimos um pouco ali antes da chegada da caravana, aquelas pessoas que estavam próximas ali fazendo aqueles comentários, né? Será que a pessoa virá? Será que ela vai reconhecer e tudo mais, né? Então aqui, essas pessoas que tinham afeto, né, ou eram familiares, estavam ali então naquela expectativa, né, apresentando, né, uma satisfação por ver que aqueles entes queridos estavam sendo recolhidos pela instituição. O que seria o contrário, né, uma grande decepção, se eles esperassem que aquele ente querido fosse socorrido, fosse atendido para a recuperação e ele não apresentasse ainda condições. Algumas senhoras que vira antes em ansiosa expectativa derramavam lágrimas discretas. Aqui já dá para a gente ter uma ideia, né, quando a gente fala sobre essas afeições. Imagina assim, familiares nossos, pessoas por quem nós temos ali um grande amor,
né? Mas infelizmente essas pessoas apresentam desequilíbrios morais, criam situações das mais dramáticas, né? Seria mais ou menos ali aquela comparação daquela história, né, relacionada ao Chico, quando ele veio aqui para São Paulo visitando a antiga penitenciária aqui no bairro do Carandiru, na zona norte de São Paulo, né? Penitenciária essa que foi demolida depois daquela tragédia que aconteceu na década de 90, né? Mas então o Chico fez uma visita ali, ó, não me lembro se era por volta das décadas de 1980 ou 1970. Chico entrou, fez ali alguns trabalhos com os presos e tudo mais. E na saída, então, os repórteres, né, acompanhando a presença dele, perguntavam se ele viu muitos obsessores ali dentro, junto com aqueles presos, né, já que a ideia dos obsessores era algo muito intenso com as publicações dos livros dele. E aí então ele falava assim, né, que além dos obsessores ele via muitas mães chorando por causa dos filhos que se encontravam presos. Então hoje nós temos assim, se é alguém por quem nós temos alguma afeição, essa afeição vai se dissipando, vai se diluindo, pode até mesmo desaparecer dependendo das escolhas que a pessoa faz, dependendo dos caminhos que ela escolhe para fazer. Agora, quando nós falamos de pais e mães, não é simplesmente assim, eu vou deixar de gostar daquela pessoa porque ela não me interessa, né? Como é o caso, por exemplo, que nós temos ali de amigos ou de relacionamentos, de casais e tudo mais. Acabou a relação, cada um para o seu lado, cada um segue sua vida. Mas quando nós falamos de maternidade e paternidade, os sentimentos são diferentes. E aí nós vemos então pais e mães sofrendo intensamente, vendo ali os seus rebentos, né, espíritos, que instintivamente, a princípio, já trazem ali uma grande preocupação, uma grande conexão, e espiritualmente então, tendo essa missão de guiar aquele espírito, um sentimento maior ainda. E aí então nós vemos exatamente esses pais, essas mães vendo seus filhos nessa condição de grande perturbação, nessas regiões do plano espiritual, esperando que eles possam vê-los, assim como aconteceu com o próprio André Luiz, quando a mãe dele, né, foi ali uma das intercessoras para que ele pudesse ser resgatado daquelas regiões umbralinas. Então, o que nós vemos aqui, nesse caso, foi mais ou menos aquilo que aconteceu com André Luiz. Só que a diferença entre a região em que André Luiz se encontrava era uma região de espíritos desequilibrados pela forma como viviam. Já aqui nesse local, eram espíritos perversos. Nós vimos no início a descrição desse público, né? Então eram espíritos perversos, espíritos efetivamente maus, né? Dentro daquilo que nós entendemos com essa ausência do bem. Então espíritos que provocavam o mal, eram espíritos cruéis e tudo mais, né? Então, nesse caso aqui, esses espíritos que estão sendo recolhidos passaram por essa região e foram então encaminhados diretamente para essa colônia. Por isso então é colocado para nós, né, essas senhoras que choravam discretamente, essa expressão de alegria daqueles espíritos que vinham ali, né, os seus entes queridos, os seus afetos sendo recolhidos, o que é um sinal bastante positivo, né? Ver alguém em sofrimento e essa pessoa sendo levada para iniciar o seu tratamento para o seu refazimento. Algo realmente muito emocionante para esses espíritos, dá para a gente imaginar. Bom, só para complementar, usando ali mesmo a história de André Luiz, imagina a mãe dele, durante 8 anos, vendo o filho naquela condição e ela não podendo fazer nada. Eis aí o nosso grande drama, né? Ela não pode fazer nada, tem que esperar o espírito despertar, ele ter merecimento para ser recolhido e tudo mais. E ela durante 8 anos vendo aquilo ali. Imagina ali outros casos mais graves, né, em que espíritos ficam tanto e tanto tempo ali naquela condição. Aqui nesse caso nós vemos, né, espíritos recém-desencarnados, mas nem por isso espíritos que apresentam um certo grau de sofrimento, né? O Flávio lembrou, né, para quem quiser acompanhar a história de Nosso Lar, que começou agora, está no capítulo número 2, todas as quintas-feiras, às 9h30, na Sala Espiritismo Net Brasil, ou lá no nosso canal do YouTube, né? Então, começando agora o estudo de Nosso Lar, para lembrar tudo aquilo que nós estudamos. Então, vale a pena ver de novo, né? Vale a pena ouvir de novo. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Então, aqui nós já, conforme nós conversamos, o estado mental do espírito e a fixação
da sua mente, nas condições em que ele viveu e nas condições em que ele desencarnou, faz com que no mundo espiritual essa repercussão continue existindo. Então são espíritos que foram, por exemplo, assassinados ou desencarnaram em acidente ou com algum tipo de moléstia, tudo isso, todas essas características e sintomas continuam acompanhando esses espíritos, porque eles criam para si próprio essa realidade. Dama simpática abeirara-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e, abraçando-a, chorava sem palavras. A moça recém-liberta recebia-lhe os carinhos, rogando comovente: "Não me deixem morrer, não me deixem morrer." Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros do corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas exclamando: "Padre, padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticada com minha mãe fala muito alto em minha consciência infeliz. Ah, porque o orgulho me encegueceu, assim tanto a ponto de condená-la à miséria. Por que não possuía eu, há 20 anos, a compreensão que tenho agora? A pobrezinha, meu padre, lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Concentrou em mim a existência. Da ribalta festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha sociedade contra ela e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todas nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. A infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando as próprias lágrimas com as da nobre matrona, que a aconchegava de encontro ao peito, e, demente aprisionada à confissão que fizera in extremis, continuou qual se tivesse o sacerdote ao pé de si: "Padre, perdoa-me, em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora do vultuoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas e, aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a de nossa casa. Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis. Para justificar minha vileza de coração, caluniei-a sem piedade. Pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara, menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou nem reagiu, apenas contemplou-me tristemente com os olhos turgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. Não se excite. Descanse, descanse. Oh, que voz é essa? Bradou a desvairar-se de angústia. E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las: "Oh, padre, dir-se-ia que ela se encontra aqui junto de mim." E voltando para o alto os olhos apagados e súplices, rogava em pranto: "Ó Deus, não me deixe encontrá-la sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me destes." Com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e fê-la emudecer, à força de inexcedível ternura. Percebendo-me a emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou: "A dama generosa que recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha." "Que nos diz?" exclamou Hilário, assombrado. "Sim, acompanhá-la-á carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais."
O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. Então olha que expressão interessante, né? Bom dia, embaixador. Traumatismo perispirítico. Então mostra aqui para nós também, vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. Então mostra que não é de uma hora para outra que o espírito simplesmente se transforma. Ele passa por um processo lento, trabalhoso, começando então com aqueles dois trabalhos que nós vimos anteriormente, né? Primeiro o trabalho de fluidoterapia e depois o trabalho de psicoterapia. Então primeiro o fluido para poder fortalecer o espírito, para trazê-lo ao equilíbrio, e depois fazer a psicoterapia para que ele possa então rever a sua história e principalmente alcançar o objetivo maior, que é se auto-perdoar, né? Que é o auto-perdão. E por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Perguntou meu colega intrigado. É fenômeno comum, elucidou o assistente. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso em razão do delito máximo de sua existência última, e desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Por haver cultivado a fé católica romana, imagina-se ainda distante do sacerdote, acusando-se pela falta que lhe maculou a vida. O espetáculo ferira-me fundo. Então aqui a gente vê também, sempre aquele relato, né, que é trazido para nós, que no momento em que o espírito desencarna, é como se passasse um filme na sua mente. Né? Esse filme traz exatamente ali as imagens daquilo que ele viveu. Por isso então, no momento em que ele desencarna, essas histórias, essas lembranças, esses sentimentos se encontram muito vivos na sua consciência e em seus corações. Por isso então, qualquer oportunidade que tem ali de pedir o perdão, de tentar ali uma remissão, de tentar uma transformação, é impulsionada exatamente por esse sentimento de culpa. O que é, né, a princípio, algo que não representa o verdadeiro sentimento daquela pessoa. A gente lembra que nesses momentos de grande aflição, as pessoas fazem qualquer coisa para poder aliviar ali seus corações. Então elas se confessam, elas pedem, mas no momento em que elas começam a recobrar a consciência e tomar serenidade, lembrar das coisas, muitas vezes ela pode até voltar para aquela posição em que ela se encontrava anteriormente, procurando justificar as suas atitudes. Então é aquele momento em que, calma, fica tranquilo, descansa, que aí a pessoa vai passando por aquelas terapias que nós vimos, e aí depois então ela vai fazer aquela revisão, aquela revista na própria consciência. Então, como a gente vê aqui, é um fenômeno comum nesse momento pós-desencarnação, cada um querendo resolver todos os problemas, porque bate então aquela culpa, bate aquele arrependimento. Para muitos, dependendo dos dogmas que eles abraçam, no caso, por exemplo, né, das religiões católicas, das religiões evangélicas e outras religiões que têm aquela imagem do céu e do inferno, muitas pessoas com esse medo de alcançar esse inferno fazem de tudo para evitar que isso aconteça, né? Principalmente porque ficam imaginando que vão encontrar no mundo espiritual aquilo que tem de pior por causa do pior que fizeram durante suas existências. E para nós espíritas não é diferente, né? A ideia de umbral também, teve até uma palestra muito interessante que o Raul Teixeira fez há bastante tempo, chamada Céu e Inferno. E aí então, durante a palestra, ele comenta, né, que nós espíritas acabamos então mudando um pouco essa imagem de trazer ali os umbrais como sendo os infernos e as colônias espirituais como o nosso lar, por exemplo, que foi a que mais se popularizou, se tornando para nós um paraíso. Então, embora nós mudemos, né, as características de cada ambiente, a ideia de um lugar para sofrimento e um lugar para a felicidade continua ainda presente. Existe essa dualidade entre o bem e o mal, e locais para os bons e local para os maus, né? Então, nesse momento de desespero, é o que todo mundo quer, né? Se livrar da culpa, tentando se confessar, tentando resolver as coisas de última hora. Seria mais ou menos, né, fazendo aqui uma comparação que infelizmente é bastante sofrida, quando nós encontramos, por exemplo, alguém que é vítima de uma doença causada por causa de um comportamento. É o caso de alguém, por exemplo, de um alcoólatra, que depois ele tem o seu fígado prejudicado, né, por causa ali de uma cirrose,
ou então um fumante que tem ali um câncer de pulmão. No momento em que as coisas estão apertando, ele fica assim, poxa, pena que eu não posso voltar atrás para fazer diferente. Só que aí depois é o momento de viver a consequência, né? Então é algo realmente bastante doloroso e bastante sofrido também, porque a culpa por não poder fazer nada diferente daquilo que aconteceu é algo que pesa bastante na consciência de cada um. O espetáculo feria-me fundo. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Não havia então males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Essa frase aqui é bastante importante, né, bastante contundente também, porque traz para nós a diferença entre a justiça humana, mesmo que seja uma justiça formal, ou apenas uma justiça moral, vamos dizer assim, né, e a justiça divina. Então, mesmo que alguém passe sem qualquer tipo de punição aqui durante a sua trajetória no mundo físico, as suas ações vão então ficar registradas em suas consciências, que depois serão reavaliadas pelo próprio indivíduo, né, sendo ele o seu próprio juiz. Por isso, então, não havia males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia e em algum lugar. E podemos completar, e de alguma forma também. Silas entendeu a amargura de minhas reflexões e veio em meu socorro observando. Sim, meu amigo, você repara com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. E ante os apelos agoniados e afetivos no reencontro a se processarem ali, sob nossos olhos, em que filhos e pais, esposos e amigos se reaproximavam uns dos outros, o assistente acrescentou. Geralmente essas plagas de inquietação aportam aqueles que em si mesmos cavaram mais fundos sulcos infernais e que se cristalizaram em perigosas ilusões. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas, edificadas no entendimento e no perdão, se transformem, felizes, em abnegados sirineus dos antigos verdugos. Como é fácil verificar, o incomensurável amor de nosso Pai Celeste cobre não somente os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. Então, 2 pontos. Enquanto eles conversam, refletindo um pouco sobre essas situações, a gente vai então, como se fosse num filme, né, que nós prestamos atenção nos diálogos que estão acontecendo, e lá de pano de fundo nós vemos toda a emoção dos espíritos se reencontrando, espíritos então apresentando todas as suas dores, as suas lamentações, sendo consolados pelos entes que esperavam por eles, né, então dando essa oportunidade de reencontro para a reconciliação. Lembramos que nem sempre esses encontros, esses reencontros, serão ali positivos, favoráveis. Muitas vezes ali o espírito foge por drama de consciência, ele acaba se entrando numa depressão profunda e tudo mais, mas o importante é que cada um dos espíritos que ali se encontram, para recebê-los depois desse resgate, são espíritos motivados, né, a esse trabalho de reconciliação, oferecendo aí só o fato de estarem presentes, já é então aquele perdão já pré-oferecido, né, então simplesmente para recebê-los e acolhê-los nesse trabalho de transformação. Pobre mulher prorrompeu em choro convulso junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo. De punho cerrado reclamava a infeliz. Quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me, socorrei-me contra o temível Belfegor. Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato. Enfermeiros presentes acorreram solícitos, impedindo o agravamento da crise. Maldito, maldito,
repetia a demente, persignando-se. Invocando o socorro divino através da oração, procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-o a pouco. Asserenado o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei espantado que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como a se lhe enraizar no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua imaginação. Né? Mais do que isso ainda, né, embaixador? O fauno ele é uma figura muito mais ligada à natureza, né? Aqui nós vemos uma figura monstruosa de fato, né? Então, mas talvez seja ali uma referência para começar, pelo menos, a ter uma ideia do que ele trata, né? Isso, né? Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou: é um clichê mental, criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam, a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas entregues à perversão valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribuem na terra, a mancheias, e imprime-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tornando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Então mostra aqui para nós que essas imagens que ela acaba vendo na própria mente é uma produção, né, que ela mesma desenvolveu por causa de todos os elementos que foram oferecidos para ela. Nós tivemos, né, quando nós estudamos sobre o mundo espiritual, chegamos a fazer um estudo já há bastante tempo sobre isso, comentei até com vocês sobre o livro A Divina Comédia, né, em que Dante Alighieri, junto com Homero, né, fizeram então uma viagem pelos 3 níveis do mundo espiritual, o inferno, o purgatório e o paraíso, em que Dante então procurava encontrar a sua amada. E aí então nós falávamos, né, que essas imagens acabaram se tornando uma referência para a igreja, né, lembrando que isso é bastante antigo, século XII, se eu não me engano, e aí então acabou se tornando uma referência. Todo mundo fala de céu, inferno e purgatório, fala sobre ali, né, os vários ambientes onde existem os suicidas, onde existem ali os mentirosos e caluniadores, os ladrões e tudo mais, cada um no seu ambiente. E aí nós lembramos também, na época, quando padres e freiras relatavam sonhos com o plano espiritual, trazendo exatamente essas imagens. No caso de um inferno, uma freira, durante o sono, ela viu então um ambiente onde muitas almas eram ali atormentadas e torturadas por demônios, com um ambiente com cheiro de enxofre, um ambiente muito quente, né? Assim como outras também falam sobre aquele templo no mundo espiritual, onde existe ali uma grande poltrona, em que Deus, rodeado por anjos, estavam ali presentes, né? Então, século XV, né? Obrigado, Flávio. Então, século XV, não XII. Então, nós vimos ali várias situações em que, na verdade, não representavam necessariamente o plano espiritual, mas era fruto de uma criação dessas pessoas pelo fato delas serem constantemente envolvidas nessas histórias, nessas interpretações. Assim como pode acontecer conosco, né? Nós lemos os livros espíritas aqui, eventualmente nós podemos criar na nossa mente colônias, ambientes purgatoriais, ambientes umbralinos, né? Porque nós mesmos criamos, dependendo aqui da intensidade com que a nossa mente
se envolve com esses elementos. Então aqui, como nós vimos, é um clichê mental criado e nutrido por ela mesma. Porque até mesmo a figura do diabo, por exemplo, assim como a própria imagem de Deus, ela é muito subjetiva. Você se lembra, eu comentei que saiu uma reportagem, não me lembro se era da BBC, da revista BBC, do site da BBC, da TV, que pegou ali crianças de várias religiões, espalhadas aí por vários países, e pediu que elas desenhassem Deus. E depois fizeram uma comparação com os desenhos. Desenhos muito criativos, mas cada criança está fazendo uma interpretação sobre Deus de acordo com sua crença, de acordo com sua cultura. E se nós falarmos num ambiente inverso, que seria no caso um ambiente infernal, se nós pensarmos assim, como é que você vê ali o diabo? Cada um vai criar ali sua própria história, né? E nos tempos atuais que nós estamos aqui vivendo, em que o cinema valoriza muito essa ideia de demônios e tudo mais, não é muito difícil, né? Se você pensar assim, como é que você imagina o diabo? Você de imediato vê ali a imagem daquela atriz fazendo ali exorcista, rodando o pescoço, com os olhos esbugalhados, vomitando, aquela coisa toda, né? Então, é muito relativo, né? A gente viu ali, o embaixador lembrou do fauno naquela interpretação, que era exatamente a imagem que ela criou em virtude daquilo que é passado. Em que nós temos ali, né, aquele que tem o chifre, com cara de bode, com patas ali que tem cascos, que tem rabo, que é vermelho, que é preto, que é isso, que é aquilo. Cada um vai trazer uma imagem. Bom dia, André. E de acordo com a intensidade desse pensamento, com a criatividade que cada pessoa tem, ela mesma vai criar o seu inferno e vai criar os seus demônios. E foi como, mais uma vez, como foi colocado, um clichê mental criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam a pretexto de combatê-los, né? Uma estratégia bastante infeliz. Para você fazer com que a pessoa fuja de alguma coisa, você cria uma imagem negativa, temerosa, para que ela tenha medo daquilo lá, né? Mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta, a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. Também curioso esse processo que nós vivemos no mundo espiritual, né? Continua. O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas, no capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Ou seja, como se não bastasse os próprios dramas de consciência e as próprias criações mentais que levam o indivíduo a viver esse desequilíbrio, nós temos também obsessores que se aproveitam dessas imagens e fazem com que elas fiquem muito mais intensas e muito mais profundas na consciência de cada um, fazendo com que isso vire uma verdadeira tortura de consciência. Então, quer dizer, se você quiser atormentar alguém, é você pegar o ponto fraco dela e começar a intensificar. Você pega uma pessoa, conhece ali uma passagem escura da sua existência, você fica bombardeando aquelas imagens, criando inclusive, né, potencializando aquilo, criando novas situações consequentes daquilo, até que chega uma hora que o indivíduo enlouquece. E quando nós falamos nesse estado de loucura, não é simplesmente ali uma questão genética, biológica. É de fato, né, um estado mental, porque o indivíduo criou para si aquela realidade, ou ele sofre a ação dessas experiências na sua consciência. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que se lhe sobrepunha à cabeça, falou comovido. Lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro da autoria de Colin de Planey, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios, e creio haver visto uma figura gravada nesta obra, semelhante à que temos sob a nossa direta observação. Olha que curioso, né? Então, no ambiente religioso, seja ele qual for,
nós temos aqueles que procuram explicar, e não apenas explicar, mas também trazer ali a imagem, segundo as suas concepções, dessa realidade. Tanto é assim que nós temos aqueles que veem anjos, aqueles que veem demônios, aqueles que veem ambientes, cada um ali criando uma imagem do mundo espiritual a partir de uma determinada descrição. E como eu falei para vocês, nós espíritas não estamos diferentes disso. Ao falarmos sobre, você lê um livro como Memórias de um Suicida e você lê sobre o Vale dos Suicidas, nós procuramos fazer a nossa interpretação. Inclusive nós tivemos ali duas situações bastante curiosas, né? Uma foi da novela A Viagem, baseada num dos livros do Chico, que fala sobre ali o Vale dos Suicidas, né? Onde o personagem Alexandre, né? Acho que eu esqueci o nome do ator, Alexandre Frota, acho que é o nome dele, né? E também vimos no próprio filme Nosso Lar, em que o nosso lar, assim como o umbral, também acabam sendo registrados ali a partir da ficção científica, né? a partir dos efeitos especiais. Assim como também, né, Amor Além da Vida, onde nós vimos ali vários ambientes que foram retratados de acordo com as ideias de cada um. Né? Só para lembrar, Andréia, você que chegou agora, nós estamos lendo aqui que depois do trabalho que foi feito lá com aquele paciente que tinha aquela deformidade no rosto, uma caravana trouxe vários espíritos recém-desencarnados. E eles estavam então passando por aquela triagem e aquele cuidado em que eles estão aqui observando um dos espíritos que estavam, né, uma mulher que tinha criado na sua mente essa ideia do inferno. Então eles estavam estudando cada um dos casos para ver quem eram os espíritos que chegaram. Só para te contextualizar aqui na história. E continua para nós aqui. Silas adiantou confirmando, isso mesmo, é o demônio Belfegor. Está vendo? Até nome eles dão para os... Como não basta você trazer a imagem do demônio, até o nome dele, o lugar que ele vive, quem é ali o seu grupo, tudo isso é trazido do plano espiritual, assim como nós temos nomes de anjos, né? A angiologia costuma fazer isso também. Você abre o livro, você tem ali nomes de anjos, qual é a sua categoria e tudo mais, né? O Guilherme Fontes, não tem nada de Alexandre Frota, olha de onde eu tirei. Era o Guilherme Fontes, isso mesmo. Eu estava com o Guilherme, mas eu falei Alexandre. Isso mesmo, é o demônio Belfegor, segundo as anotações de Jean Weyer, que imprevidentes autoridades da igreja permitiram se espalhasse nos círculos católicos. Né? Lembrando que isso do Alexandre eu lembro também. Então a gente, como é percebido aqui, nós lembramos então que nós falamos da presença dessas imagens nas décadas de 1930, 1940, 1950, né? Então era ali um ambiente muito diferente daquele que nós temos hoje. Apesar de que se nós não temos livros que são publicados, hoje nos sermões das igrejas, né, nos púlpitos, né, líderes religiosos, sacerdotes, procuram sempre trazer essas imagens das mais pavorosas, né? Ou seja, para você fazer alguém acreditar em Deus, basta que você faça com que ele acredite no diabo. Então não é o amor que vai fazer com que você acredite, é o medo do mal que vai fazer com que você se volte para o outro lado. É uma estratégia bastante problemática que traz consequências dolorosas, como nós vimos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós, quando o assistente, certo me surpreendendo a indagação, acentuou bem-humorado. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Né? O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção, e por isso removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio, então descongestionado e silencioso. Então ali, naquele local onde todos eles chegaram,
Passado ali aquele período de organização, de encaminhamento para todo mundo, as coisas então ficaram bem calmas, né? E ele trouxe aqui uma ideia bastante interessante, como se fosse uma estação de trem. O trem chega, desembarca todo mundo, é aquele alvoroço todo, cada um pegando seu caminho, e depois de alguns minutos tudo volta à serenidade, né? Então essa é a descrição que eles trazem para nós. Apenas algumas sentinelas da noite velavam infatigáveis e atentas. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. Muito já estudara acerca de pensamento e fixação mental. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura de que me via objeto, e o assistente esclareceu com sabedoria. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples, e em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo o que nos escraviza à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Então, qualquer tipo, de aprisionamento em que nós mesmos nos colocamos, de ignorância, miséria, preguiça, egoísmo, crueldade, crime, tudo isso. E aí a gente então traz aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não apenas a verdade teórica das consequências, mas também lembrando da verdade a partir das causas para evitar que elas aconteçam. Porque não basta, depois que você viveu ali todas as aventuras e desventuras da vida, você lê um livro como Nosso Lar e fala assim, então a partir de agora eu preciso fazer as coisas diferentes. Muitas vezes as nossas ações acabam repercutindo durante bastante tempo sobre nós e sobre aqueles com quem nós nos envolvemos. E talvez porque desejasse ardentemente mais alguma anotação em torno do transcendente assunto, Silas ajuntou. Recorda-se de haver lido alguma coisa, de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi nos albores do telégrafo sem fio? Sim, respondi. Lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante. E sei que, certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando-o com a antena de Popov e com o receptor de Branly, no jardim da casa paterna, conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Mas o que isso tem a ver com o pensamento? O assistente sorriu e falou: a referência é significativa para as nossas considerações. Além dela, volvamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. E acrescentou: reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão, os elétrons se carreiam nas ondulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, a 300 mil km por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente depois de atravessarem imensos domínios no espaço em fração infinitesimal de tempo. Então ele começa a fazer uma comparação aqui, antes da gente continuar, entre transmissões e recepções. Nós conversamos bastante sobre isso, sobre as influências espirituais. Basta apenas que eu entre em sintonia. Se eu tenho um rádio, eu coloco numa determinada estação, eu vou captar tudo aquilo que aquela estação está transmitindo para mim. Se eu tenho a minha televisão, eu coloco num determinado canal, eu vou captar as imagens que tem ali. No caso das relações mente a mente, acaba não sendo diferente. Ele faz uma comparação aqui sobre a tecnologia terrena, mas exatamente para mostrar a similaridade que existe também com as relações mentais que nós temos no mundo espiritual. E muitas vezes, importante lembrar, que essa sintonia se dá sem que nós tenhamos consciência.
Basta apenas que nós ali abramos a nossa mente em busca de algum tipo de ideia, de algum tipo de imagem, de algum tipo de sensação, de prazer, qualquer tipo de situação, nós teremos ali uma imagem que se encontra em sintonia conosco. Porque, como nós lembramos sempre, as ondas eletromagnéticas se encontram espalhadas na atmosfera do nosso planeta em todos os cantos. Tanto é assim que você pode estar aqui com o seu carro na sua casa, você liga o rádio, do outro lado da cidade você continua captando isso. Então, se nós tivéssemos um equipamento capaz de mostrar para nós visualmente essas ondas eletromagnéticas que estão à nossa volta, nós veríamos que nós estamos ali completamente afundados nessas ondas das mais variadas frequências. Porque aqui na minha casa, por exemplo, a gente pega a televisão, embora seja a cabo, mas imaginemos uma TV por antena. Você tem ali a sua internet, que você pode captar através do Wi-Fi. Você tem um celular, que você pode ligar para qualquer pessoa, qualquer número. Qualquer número que eu teclar, eu vou conseguir falar. E a gente vê que cada número tem uma frequência bastante específica, né? E o rádio é a mesma coisa. Então, quer dizer, as ondas estão em todo lugar. Onde você consegue ligar um equipamento que ele funciona através de ondas eletromagnéticas, significa que você está envolvido por ela. Naqueles locais onde você não tem um bom sinal, é um local onde existem ali situações, uma estrutura, que acaba ali dificultando a propagação dessas energias. Como nós poderíamos fazer uma comparação, se você se encontra num ambiente religioso, filosófico, espiritual, onde você ali entra em sintonia dentro desse local e foge dessas sintonias destrutivas, seria ali então um obstáculo para que essas energias inferiores nos atinjam. Mas isso dificulta, mas não impede, porque eu posso estar onde estiver. Se a minha mente estiver ali numa sintonia destrutiva, essa sintonia vai me alcançar. É disso que ele fala para nós aqui. Ele continua aqui então. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Olha só, hein? Medir a velocidade do pensamento é algo que nós ainda não conseguimos ainda definir. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza, e quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma no mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Então aqui também traz para nós. Então, como eu falei para vocês, conscientemente ou inconscientemente, nós estamos produzindo imagens, ideias e sentimentos e sensações. De acordo com a qualidade disso tudo, é a qualidade que eu vou ter, porque da mesma forma que nós estamos aqui rodeados por energias inferiores, por vibrações inferiores, nós também estamos rodeados por vibrações superiores. O fato de nós optarmos em entrar em sintonia com uma, ou inconsciente estarmos em sintonia com uma, não anula a presença da outra do nosso lado. É uma questão apenas de nós modificarmos a qualidade do pensamento para entrar nessa sintonia. A Angelina coloca, gosto de antes de dormir ouvir uma música suave para reciclar a mente. Tá aí cada um com a sua estratégia. E depois de ligeira pausa, concluiu: eis porque, efetuada a supressão do corpo somático, ou seja, depois da desencarnação, no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável,
pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. A explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso em que, por algumas horas, conseguiríamos repousar e pensar. Então aqui, nesse trecho final, para finalizar aqui o nosso estudo de hoje, nós temos aqui então essa colocação, né, que depois da supressão do corpo somático no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro das criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Isso que significa que, ao desencarnarmos, né, dependendo, nesse caso, nessa condição de inferioridade, de perturbação e tudo mais, nós entraremos em sintonia com pensamentos semelhantes. O que nós teremos ali de diferença é exatamente a intenção que nós tivemos quando nós então entramos nessa sintonia. Ou seja, muitas vezes nós buscamos ali uma sintonia pela ignorância, buscamos uma sintonia com conhecimento de causa, e aí então a ação desses espíritos que são socorristas vai ser mais fácil ou mais difícil de acordo com essa resistência que nós criamos. Porque se eu desencarno e vou em sintonia, em busca, naturalmente, daqueles que pensam como eu, de acordo com o modo de vida que eu tive, esses espíritos, então, eles podem demorar muito tempo, porque exatamente eles criaram intencionalmente essa relação. E aí, então, no mundo espiritual, não são raras as vezes em que os espíritos continuam ainda vivendo tudo isso e buscando novas formas de alimentar essas ideias. Daí, então, são as influências espirituais, daí são os processos obsessivos, aqueles espíritos que continuam alimentando essas mesmas ideias e tendências aqui no mundo físico, né, se aproximando de encarnados que cultivam as mesmas ideias. Agora, aqueles que chegam no mundo espiritual pela ignorância, porque muitas vezes ali é pelas influências do meio, pelas tendências que cada um tem, ele acaba naturalmente se afinizando com isso. Mas não é fácil, não é difícil de se libertar. Basta apenas ali que algumas palavras, algumas novas oportunidades que são oferecidas, já sejam suficientes para que ele rapidamente mude de conduta. Por isso, então, nós veremos ali uma grande variedade entre os desencarnados, né, e nós já estivemos muitas vezes e estaremos outras tantas vezes nessa mesma condição, né, de criarmos desde já, né, a conexão com o mundo espiritual e que vai dar continuidade nesse processo. Quantas vezes nós esperamos encontrar pessoas, encontrar lugares e seremos ali altamente frustrados pelo fato de, embora nós desejarmos, embora nós termos conhecimento teórico sobre essa relação e sobre essa existência, nós não vivemos em função dessa sintonia. Eis aí então a grande diferença. E pelo fato de nós não termos ainda esse conhecimento sólido, ou essa convicção sólida sobre essa nossa realidade espiritual e essas relações que nós temos com o mundo espiritual, porque teoria é uma coisa, né? Saber, ler livros, saber que existe é uma coisa. Agora, eu viver em função disso é muito diferente. E é aí que nós vemos assim, né, aquelas boas almas que desencarnam e rapidamente encontram ali, né, os seus afetos, dentro dos seus ambientes e tudo mais. Uma descrição que nós tivemos bastante bonita foi do próprio Frederico Figner, no livro Voltei. Por tudo aquilo que ele viveu, pela sua história, pelas suas realizações, pelos amigos que ele conseguiu conquistar, a sua desencarnação foi assessorada e depois no mundo espiritual ele então teve a oportunidade de ver essa realidade de uma forma diferente, porque ele acompanhou o seu velório e o seu sepultamento, e depois foi conduzido com outro grupo de espíritos para o plano espiritual mais elevado do que esses que nós estamos estudando agora. Então, quer dizer, é a vida, né? Como diz o ditado, né? Da vida a gente só leva a vida que a gente leva. E é isso que vai estabelecer essa relação no mundo espiritual. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Esse número 4, então,
alguns recém-desencarnados, e o próximo capítulo, na semana que vem, Almas Enfermiças, que é aqui o capítulo número 5 desse livro, né? Então veremos aqui mais um pouco dessas descrições, o que é muito bacana, né? Quando nós estudamos esses relatos, nós